E muitos investidores ficam com medo. E aí as perguntas que a gente recebe, um fundo imobiliário ele pode virar zero? E a questão da taxação de dividendos. Você acha que tanto as ações como os fundos imobiliários, nesse novo governo, devem ser taxados? Agora, professor, você costuma girar muito a sua carteira, ou seja... Não. Ou você compra e segura para longo prazo os seus ativos? Por que eu não faço tanto giro na carteira de fundos imobiliários? Para mim, fundo imobiliário é algo mais... Agora, professor, você costuma girar muito a sua carteira, ou seja... Não. Ou você compra e segura para longo prazo os seus ativos de... Vamos falar fundos imobiliários. Para fundos imobiliários, eu giro um pouco a minha carteira, mesmo porque os ciclos econômicos de taxa de juros, eles levam meses e anos, né? Então você não precisa ficar girando sempre. Eu acabo modificando um pouco o perfil da minha carteira, mais pelos aportes do que pelo trade em si, a venda e recompra e reposicionamento. Eu costumo fazer algum reposicionamento maior quando a gente está nesses movimentos de virada. A taxa Selic agora está para cair. Eu estou reduzindo alguma exposição para pegar mais exposição em tijolo. Mas não é algo assim, caramba, vou vender metade da minha carteira. Não, vou vender um pedaço só para pegar e também vou aportar. Então eu vou direcionar mais minha carteira para tijolo, bastante pelo aporte e um pouco por vendas, mas nada tão significativo. Por que eu não faço tanto giro na carteira de fundos imobiliários? Para mim, fundo imobiliário é algo mais estável. Não é para ficar tradando o tempo todo. Para isso, eu tenho o mercado de ações, eu tenho o mercado de opções, que eu adoro operar opções, que é basicamente trade, né? Opções é proteção e trade. E aí eu vou pro game, eu vou lá tradar de fato, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. Tá? Então eu não preciso ter todo esse risco na carteira de fundos imobiliários, já que eu me exponho e crio esse risco com ações, com opções, com outros tipos, com criptomoedas, com outros ativos mais arriscados. Professor, e a questão da taxação de dividendos? Você acha que tanto as ações como os fundos imobiliários, nesse novo governo, devem ser taxados? Isso já é uma discussão que já vem há bastante tempo, né? Assim, há bastante tempo. Sei lá, uns 40 anos. Sempre tem essa discussão. Eu sou a favor da taxação dos dividendos das ações se, e aí isso é importante que fique claro, houver uma contrapartida para as empresas. Você reduz a carga tributária das empresas e você taxa o dividendo. Por que eu acho que é legal? Porque, inclusive, é o que acontece nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem um exemplo muito claro disso. Você reduz a carga tributária das empresas, você permite que as empresas cresçam, gerem empregos e que a economia cresça. E aí o investidor ele vai ter ganho indireto. O ganho de dividendos vai ser menor, só que ele vai ter valorização dos ativos. Quando você olha no mercado americano, você basicamente olha assim, a Apple valorizou não sei quantos 1000%. Você não olha, a galera, eu nunca vi ninguém falando não pagou tanto de dividendo. Não se preocupa tanto com os dividendos quando você está olhando o mercado americano. Por quê? Porque lá você tem um incentivo para o crescimento da economia muito maior. Eu acho que se taxasse os dividendos com contrapartida em boa redução dos impostos para as empresas, eu acho que seria interessante porque ia provocar crescimento das empresas e crescimento econômico. O problema é que o Brasil ele tem boas ideias e má execução, né? O que pode acontecer, eu não duvido nada, taxa os dividendos e não reduz o imposto das empresas. Aí, cara, você cagou tudo, né? Quanto aos fundos imobiliários, os fundos imobiliários, eles não têm como ter os mesmos benefícios que as empresas têm. Então você não tem como estimular o crescimento do fundo imobiliário. E aí taxar o dividendo do fundo imobiliário é um tiro no pé, porque você vai matar, você não vai matar o produto, mas você vai dificultar muito o desenvolvimento do setor imobiliário, do setor agro agora, com os fundos, os FIAGRO, sem conseguir dar nenhum tipo de contrapartida, porque ele é um fundo, ele não é uma empresa. Você vai reduzir a carga tributária, ele não tem essa carga tributária que tem uma empresa. Porque ele é só um fundo. Ele faz aquela operação, distribui para o cotista e acabou. Aí você vai taxar o cotista, não faz o menor sentido você taxar o dividendo de fundo imobiliário. Não, assim, é só o governo ganancioso querendo cada vez mais aumentar a carga tributária. Para mim, a taxação de fundo imobiliário é isso. Existe o risco? Existe. Tanto que o preço das cotas está muito baixo, porque existe esse risco. Também por isso, né? Por vários outros motivos, porque existe o risco da taxação dos dividendos. Professor, agora uma questão. A gente viu aí fundos imobiliários recentemente de papel, a gente já falou sobre isso, caindo 40%, 30% num curto período. E muitos investidores ficam com medo. E aí as perguntas que a gente recebe, um fundo imobiliário, ele pode virar zero? O de papel pode virar zero. O de tijolo, assim, o que é um fundo de tijolo? Ele é um terreno, e o terreno tem valor. E em cima desse terreno tem um prédio, tem um imóvel, que também tem valor. Então, o fundo imobiliário, de tijolo, para ele valer zero, ele cai um meteoro e destruir, inclusive, o terreno, né? Aí você não consegue servir para mais nada. E, se ele tem vários terrenos e vários imóveis, cada imóvel num terreno, para destruir tudo isso, você tinha que ter uma chuva de meteoros igual aquela que extinguiu os dinossauros. Eu sempre brinco com isso. Então, a possibilidade existe? Sim. A probabilidade é zero disso acontecer. Então, o fundo imobiliário de tijolo, ele não vai valer zero.
Só se a humanidade for extinta. Então, não vai. O fundo de papel, ele pode valer zero? Pode. Se todos aqueles CRIs valerem zero. Se aquilo ali provocar uma inadimplência, cada um dos CRIs, e aí todas as garantias que ele tem não conseguirem ser executadas. Porque o CRI, o fundo de papel, ele está atrelado a um CRI. O CRI tem uma garantia. Provavelmente um imóvel ou alguma coisa. E aí essa garantia teria que dar, tipo, cair o mesmo meteoro, cair lá e acabar com a garantia do CRI para ele valer zero. É algo inimaginável. Algum problema dentre vários CRIs é possível que se tenha. É normal que se tenha quando é um fundo mais arriscado. Mas a carteira inteira acabar para ele valer zero é praticamente impossível. Eu não vejo isso acontecendo porque o CRI tem as suas garantias. Tá? No ruim de tudo, o CRI não deu certo igual lá o Gramado Parque. Aí o HCTR, a galera vai executar as garantias. O que é a garantia? Vai acabar virando dono lá do resort em Gramado. Mas não virou zero, entendeu? É a melhor das coisas? Não é o melhor dos mundos, não, longe de ser o melhor dos mundos. Mas não é zero. Algum valor aquilo tem. Por isso que o fundo imobiliário pode valer zero? Muito, muito difícil. Assim, quase impossível. Agora